Oi, gente bonita. Como é que vocês estão? Quinto ano, tudo bem? Olha só, nós vamos preparados para mais uma aulinha de artes, estão? Para essa aula de artes, o que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do material de artes que está com vocês, tá? Do material didático, que vocês levaram para fazer uma tarefa lá na página 11, tá? Essa tarefa era, espero que já esteja feita, essa tarefa era pesquisar uma cor, né, escolher uma cor que você gosta e pesquisar o seu significado. E trazer um objeto, né, para a escola que representasse essa cor. Isso não deu tempo de fazer, porque a gente entrou em quarentena. Então, essa tarefa tem que estar feita para a gente poder depois dar sequência ao nosso trabalho e a prova vai poder avaliar vocês. Certo? Então, para vocês poderem fazer essa atividade, eu quero que vocês peguem o material didático, a cola, e quero que vocês peguem também o trabalho que vocês fizeram sobre cores quentes ou cores frias e o trabalho que vocês fizeram sobre monocromia. Quem entregou lá na escola não tem problema, a prof vai devolver e vocês vão colar nas partes que a prof, nas páginas que a prof vai dizer aqui nesse vídeo, tá? Mas isso pode ficar para depois, tá? Mas vão lá, busquem o material, a cola e as folhas que vocês precisam colar, ok? Derem uma pausadinha no vídeo para que vocês possam ir atrás do material, certo? Enquanto isso, eu vou mudando aqui. Então, vamos lá. Lá na página 11 diz assim, ó, experiência com cores. Você sabia que foram os gregos os primeiros a preocupar-se com o estudo das cores? Mas também sabemos que o homem da pré-história já se preocupava em colorir seus desenhos nas cavernas, nas pinturas rupestres, e para isso copiava as cores da natureza. A gente já estudou sobre isso. Vocês lembram que a gente estudou? A gente estudou que o homem da caverna, observando a natureza, ele viu que tinha cor e ele queria fazer as coisas coloridas também. Pintava o seu corpo e os desenhos usando folhas, frutos, flores, a própria terra, né? E também usava o sangue dos animais que ele matava. E o carvão também, depois da descoberta do fogo, tá? Então, ele usava para ele pintar os seus desenhos e os seus desenhos e o seu corpo. Os gregos, o que eles fizeram? Os gregos eles foram atrás e eles começaram a fazer pigmentos, né, com elementos naturais que eram parecidos com as cores da natureza. Então eles começaram viam lá uma flor amarela e eles criavam, né, um pigmento usando a própria flor amarela ou outro fruto que tivesse essa tonalidade para criar esse tom, essa cor, certo? Então, lá na antiguidade, os gregos já tinham essa preocupação também em pintar o próprio corpo, em pintar os seus desenhos, colorir os seus tecidos, né, usando pigmentos naturais, certo? Hoje, claro, hoje nós não usamos mais pigmentos naturais, usamos os pigmentos artificiais, né? Então, as tintas, elas são feitas com pigmentos artificiais, aquelas tintas de tubinho que a gente compra, tinta guache, enfim. Então, vamos para frente. A cor nos permite explorar o mundo à nossa volta. Ela é uma sensação provocada pela luz sobre os nossos olhos. Isso quer dizer que depende da luz para distinguir as cores. Então, gente, se não existisse a luz natural ou a luz artificial, nós também não conseguiríamos distinguir as cores, tá? Só conseguimos distinguir as cores porque existe a luz, tá? Entenderam mais ou menos isso? Claro, né, gente? Está tudo escuro, como é que eu vou distinguir cor? Tá tudo preto, tudo escuro. Não vou conseguir distinguir cor nenhuma. Só consigo distinguir a cor por causa da luz. Entenderam? Então vamos lá. Cada cor tem seu nome e é muito comum, em situações do dia a dia, relacioná-las para expressar alguma ideia. Como assim? Vocês já ouviram essa expressão assim? Ai, prof, eu fiquei vermelho de tanta vergonha. Já ouviram? Vocês já ouviram aquela assim? Ai, eu tô azul de fome. Ou aquela assim, ai, fiquei branco de susto. Vocês já ouviram essa expressão? Roxo de raiva. Eu já ouvi várias vezes, né? Pois é, essas expressões, elas são usadas para exprimir algum sentimento. Então, as cores usadas para exprimir sentimentos. Tá? Nessas expressões, os artistas, quando vão pintar um quadro também, fazer uma obra de arte, eles também usam as cores para expressar os seus sentimentos, os sentimentos que eles estão sentindo no momento. Então,
usam roxo, usam azul. Eu já vou mostrar lá para frente que Pablo Picasso já fez isso também. Fazia isso também, tá? E outros artistas mais antigos que Pablo Picasso. Então, diz assim, ó, por exemplo, quando queremos exprimir algum sentimento, dizendo que alguém ficou branco de susto, roxo de raiva, azul de fome ou vermelho de vergonha. O vermelho ainda, né, quando a gente fica vermelhinho, quando a gente fica vergonha, as bochechas ficam vermelhinhas, ainda dá até pra gente dizer, não, vermelho ainda passa, mas roxo de raiva, quer que fica roxo de raiva? Eu nunca vi ninguém ficar azul de fome. Ou branco de susto. Ai, fiquei branco de susto. Ninguém fica branco de susto. São expressões relacionadas a sentimentos, tá? É muito comum, muito usadas. Tem outras por aí. A preferência por certas cores revela um pouco das diferentes personalidades das pessoas. Algumas gostam de cores vibrantes, outras das cores mais discretas. Então, isso também é muito pessoal, muito de gosto, tem a ver muito com com as experiências que eu tenho, que eu tive ou que eu tenho. Tá? Então, por exemplo, eu, Patrícia, eu gosto de cor forte, eu gosto de cor de vermelho, eu gosto de azul, eu gosto de pink, rosa pink, eu gosto de, sei lá, de amarelo, né? Mas tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não se sentem bem com uma cor mais vibrante, se sente bem com cores mais fraquinhas, por exemplo, um azulzinho claro, um rosinha mais clarinho, o branco, ou uma cor neutra, como cinza, como preto, como branco, ok? Mas tem gente que gosta de cores vibrantes, tem muito a ver com a gente, com o meu gostar, com o que eu tô sentindo, né? Tem a ver comigo, tá? Ninguém pode dizer assim, ai, mas o branco fica tão bem para você. Eu não gosto de branco. Pode todo mundo dizer que o branco fica bem para mim. Se eu não gosto, não vai me, né? Não vou usar o branco que os outros gostam, né? Eu vou usar o branco se eu me sentir bem com a cor branca, certo? Então tem a ver com a minha personalidade, com o que eu gosto, com o que eu deixo de gostar. Combinado? Então vamos para frente. Existem também as cores primárias, as cores secundárias e outros tipos de conceitos sobre cores, tá? Então, as cores primárias, também chamadas de cores puras, elas não precisam ser misturadas por outras cores para se formarem. São elas a magenta, o vermelho, o amarelo e o azul ciano, que é um azul mais ou menos no tom assim do jaleco da prof, ó. Estão vendo? Então, essas três cores são as cores primárias. E também existem as cores secundárias, que é a mistura das cores primárias. Lembrando que as cores primárias eu não tenho com mistura. E se elas são cores puras, para formar elas, eu não tem como eu misturar uma outra cor para formar o amarelo, o azul ou o vermelho. Mas para eu ter as cores secundárias, eu consigo misturar as primárias e eu tenho as secundárias. Você lembra da experiência que a Prof fez lá com o papel toalha, com as canetinhas? Pois é, então ali deu para perceber bem as cores primárias e as cores secundárias, tá? Agora, lá nessa página aí, na página 13, vocês vão colar o desenho que vocês fizeram atrás da página 13. Vocês vão colar o desenho que vocês fizeram das cores quentes ou das cores frias. Vocês lembram disso? Então, vocês vão colar atrás da página 13. Dobra o trabalho lá, a folha bem dobradinha, não amontoa, não passa muita cola e cola atrás da página 13. Certo? Então tá um tempinho. Deu. Colaram? Então, vamos para frente. Aqui nós temos o círculo cromático. O círculo cromático é para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa formação das cores. Então, olha só. No centro do círculo tem uma pirâmide, tá? Na pirâmide ela está dividida em três, que são as cores primárias: o amarelo, o vermelho e o azul. Misturando o amarelo e o vermelho dá o laranja, que dá um outro triângulo aqui, ok? Misturando o vermelho e o azul dá o roxo, que é outro triângulo. Misturando o azul com o amarelo dá o verde. Olha só que cada pontinha dos triângulos mostra bem certinho onde está a cor no círculo de fora, no círculo cromático. Então, aqui mostra que eu tenho o amarelo com o laranja dá esse tom de amarelo aqui. E o amarelo, esse tom de amarelo com mais o laranja dá esse tom mais avermelhado, ó. Certo? Estão vendo aí? Daí temos o vermelho, temos esse roxo aqui mais vivo, temos esse tom de roxo. Aqui tem um tom de roxo mais azulado e assim por diante. Isso forma o círculo cromático, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho aqui o que é o círculo cromático.
que a gente vai ouvir falar mais para frente também. Tem também a monocromia. Monocromia é o esquema mais simples da cor, que se desenvolve só com uma cor. Então, eu pego uma cor, tá? E uso ela no meu desenho. Mas eu uso ela com diferentes tonalidades, usando do mais clarinho ao mais escuro e também conforme a intensidade, tá? Então, não é só a tonalidade, é a intensidade. Se eu apertar o lápis mais no papel, por exemplo, lápis de cor, eu vou ter um tom mais escuro. Se eu soltar o lápis, deixar o lápis mais leve, eu vou ter um tom mais clarinho. Então, são tonalidades que eu tenho usando uma mesma cor. Um bom exemplo deste esquema monocromático são as pinturas da fase azul e a rosa de Pablo Picasso. A Pro já falou para vocês também num outro vídeo sobre a fase que o Pablo, duas fases principais na carreira de Pablo Picasso, que é um artista, né, um pintor, que ele pintou com predominante a cor azul e predominante a cor rosa. Já vou explicar para vocês, tá? Antes disso, aqui, ó, na página 14, onde diz monocromia, vocês vão colar o desenho de vocês que vocês fizeram sobre monocromia. Então, dobra a folhinha lá, vira a página, aquela parte branca que fica lá, cola, dobra bem certinho o desenho, cola lá, certo? Não usa muita cola, cuida com o uso da cola, certo? Então, vamos lá, colhem lá para mim. Vou cantar. Deu? Beleza, vamos lá, vamos para frente. Vou mostrar para vocês agora as duas obras de Pablo Picasso. Aqui nessa obra nós temos o que predomina, o que tem mais são tons de rosa, por isso fase rosa, tá? Lá em 1905, Pablo Picasso, ele teve uma fase da vida dele, da carreira dele, que ele se apaixonou. Pablo Picasso é um homem de muitas mulheres, ele vivia apaixonado, mas ele teve uma grande paixão. E ele queria mostrar para todo mundo que ele estava apaixonado. Então, como que ele fazia? Como que ele fez isso? Ele usou temas mais leves nas suas pinturas e usou também tons de rosa para mostrar que ele estava apaixonado, que ele era uma pessoa que estava leve, com o coração cheio de amor. Então, ele usou tons de rosa para isso, certo? Lembrando que aqui tem um vermelhinho, porque o vermelho, né? O rosa é um tom de vermelho. Ah, prof, mas tem tons de azul também. Estou dizendo que predomina, que tem mais tons de rosa. Olha, o nome dessa obra é Os Saltimbancos. Deixa eu tirar aqui. Os Saltimbancos, essa obra aqui, ela é de 1905, ok? E daí nós temos uma outra obra, que é Mãe e Criança, de 1902. Essa fase aqui foi uma fase melancólica de Pablo Picasso. Uma fase que ele estava mais triste, ele perdeu um grande amigo, né? O grande amigo dele morreu e ele estava mais triste. Então, nessa fase azul, ele pintou obras com temas mais melancólicos, pessoas sentadas, pessoas famintas, pessoas pobres, e ele usou a cor azul para expressar a tristeza dele, o sentimento que ele, a cor que mais combinava com o sentimento que ele estava, né, naquele momento, era a cor azul. Então, na fase rosa, o amor, na fase azul, a tristeza, então ele usou o azul, tá? Vamos para frente. Pintura noturna, gente, olha só. Apesar de ser mais comum vermos pintura retratando paisagens durante o dia, também existem artistas que se interessam em representá-las à noite. A ausência da luz solar e a presença da iluminação artificial muda totalmente os ambientes. Então, Van Gogh foi um grande pintor, ele já se preocupava com isso, como que acontecia como que a iluminação agia nas cores, dava mais brilho, dava menos brilho. Então, Van Gogh, ele não pintava dentro de ateliê, ele pintava fora, ele pintava ao ar livre. A maioria de suas telas são pintadas ao ar livre. Então, ele gostava de ver como que o sol batia na folha, né? Ele tem muitas pinturas sobre plantação de trigo, então na folhinha do trigo, no sol do meio-dia ficava mais amarelinha, o sol do final da tarde, e ele foi o primeiro pintor a pintar, a registrar uma cena, uma pintura, fazendo uma obra, usando a noite, usando como pintura noturna. Então, ele pintou o Café Noturno em 1928, se eu não me engano, e ele pintou essa obra, ele observando, né, um café onde ele frequentava, um lugar,
um ambiente onde ele frequentava, e como a luz artificial ficava nessas cores, nas cores de fora do café. Então ele pintou essa obra, bem legal essa obra, se vocês quiserem pesquisar, tá? Pode pesquisar. Então, então ele já era preocupado com isso. Mas nós temos outros pintores que se preocupam com isso também. Por exemplo, temos um pintor mexicano, Diego Rivera, lá na página, deixa eu ver, para eu ver aqui, ó. Na página 15 do material de vocês têm essa obra aqui, ó, que se chama, que é uma obra, né, Pintura Noturna. É uma obra que ela retrata 7 homens subidos numa árvore, 2 enrolados num poncho, ó, com chapéus tipicamente mexicanos, olha, sombreiros, né, que eles chamam lá, uma árvore, aqui temos um animal, lá no livro de vocês, na página 15, está lá que animal que é, sublinha lá, coloca, se descobrir o animal que é, coloca lá para prof, ó, prof, o bichinho que tá lá é o tal, que ele descobriu, tá? Não vou dizer que bichinho que é. E o Diego Rivera, ele pintou essa obra, né, observando a luz natural e artificial sobre essa árvore aqui. Tá? Pode ser que seja uma obra que ele tirou da cabeça dele, mas pode ser que também seja uma árvore que tinha perto da casa dele e ele quis representar ela à noite. Embaixo da obra nós temos uma ficha técnica. Pegue um lapisinho de cor, pinte a ficha técnica. O que é uma ficha técnica? Ficha técnica é uma partezinha da obra, são informações de uma obra, tá? Então, o ano que ela foi pintada, que ano que foi? 1947, pinta lá. A técnica, o que o artista usou para pintar essa obra? Ele usou tinta óleo sobre mazonite. Mazonite é uma madeira bem fininha, tá? Diego Rivera, ele era um muralista. Ele era um artista que ele pintava obras enormes, obras em paredes grandonas. E essa obra foi muito interessante, que ele pintou ela menor, ele pintou no madeirite, tá? Numa folha de madeira. Essa é uma obra pequena, relativamente pequena, pelo tamanho das obras que ele fazia, uma obra de 1,10 por 90. Onde ela está? Então, vocês vão perguntar, prof, se eu quiser visitar essa obra, onde eu posso encontrá-la? Olha só, tá ali, ó, no Museu Nacional de Arte Moderna, na cidade do México. É lá que vocês vão encontrar essa obra do Diego Rivera. Ok? Então, vamos lá, vamos observar. Agora, vamos contemplar um pouquinho a obra do Diego. Lembrando que lá no livro de vocês, ela está em preto e branco. A tia Jane nos prometeu que ano que vem nós vamos ter um material todo colorido. Mas aqui no monitor vocês têm o coloridinho, tá? Então vocês podem observar que ele pintou com tons de amarelo, tons de azul. Aonde ele quis representar mais o escuro, mais a noite, ele usou tons mais escuros, então tons de verde mais escuro, tons de azul mais escuro, o próprio preto, aqui também. E é muito interessante essa obra, que esse animalzinho aqui, que vocês vão lá descobrir que animal que é e vão botar lá nos comentários para a prof, ela está observando quem está pintando. Interessante isso, né? Então, o artista tá pintando e o bichinho tá ali observando, né? Como se ele estivesse observando o espectador, quem está pintando, e agora está observando nós que estamos olhando a obra. Interessante, né, gente? E eu achei bem legal essa parte dessa informação. Então, aqui temos um animalzinho, como o Pro já falou, aonde ele quis mostrar a luz artificial ou a natural, ele deixou mais claro, ele usou tons mais claros e tons mais escuros. Combinado? São 7 homenzinhos. Conte lá para ver se o de vocês tem 7 também, não fugiu nenhum na obra de vocês. Circule os homenzinhos. Quem quiser colorir essa parte da obra, pode colorir também. Certo? Agora, preste atenção. Para o próximo vídeo, a Pro precisa que vocês procurem, estejam em mãos o material que a Prof vai pedir agora. Eu preciso que vocês tenham em mãos uma folha branca, pode ser uma folha branca, uma A4, essa folha normalzinha, ou pode ser uma folha mais grossinha, como uma folha de papel canson. Se tiver na casa de vocês, pode usar o canson. Se não tiver, usa a folha A4 mesmo. Lápis de cera, giz de cera, tá? Pode ser toquinho, pedacinhos pequenos, não tem problema. Colorido, então de várias cores. Eu preciso que vocês tenham um pincel, não importa se é fino ou se é grosso, e uma tinta guache
preta. Pede pra mãe ir lá na papelaria comprar sabe aquelas tintas pequenininhas assim que tem várias cores numa caixinha? Não é muito caro e é um material que a gente vai usar durante as aulas, né? Enquanto a gente não tem a aula presencial. Lá na sala a gente tem esse material, mas na casa de vocês, eu não sei se vocês têm. Se não tem, providencie, ok? Então, nós vamos usar para a próxima aula para fazer uma pintura noturna. A prof vai pedir para que vocês construam uma pintura noturna usando lápis de cor, giz de cera, tinta preta, um pincel e uma folha branca. Tá? No próximo vídeo, na nossa próxima aula, a prof vai dar as coordenadas de como nós vamos fazer essa atividade. Combinado, gente bonita? Então tá. Espero que vocês estejam com saudade, assim como eu estou. Até a nossa próxima aula. E não esqueçam do materialzinho para a próxima aula, tá? Beijinho.